Afinal, o que é educação? Essa é a conversa que vamos ter à luz do Espiritismo. E para isso, vamos imediatamente ao O Livro dos Espíritos, a obra básica. Calma, eu sei, você já está aí pensando, O Livro dos Espíritos? Desde quando o Livro dos Espíritos, a primeira obra da chamada codificação espírita, é um livro sobre educação? Saiba que você está equivocado, porque o Livro dos Espíritos é sim uma obra educacional, ou como dizia José Herculano Pires, é o maior compêndio de pedagogia da humanidade, porque é lá, em O Livro dos Espíritos, que primeiro ficamos sabendo quem é o educando, ou seja, quem somos nós. E nós somos espíritos imortais, criados por Deus, destinados a atingir a perfeição e que, neste momento, estamos aqui na Terra, reencarnados, dando prosseguimento à nossa caminhada evolutiva. E isso é fundamental para definirmos a educação. E como somos criados por Deus e temos que chegar à perfeição, também o Espiritismo nos informa que todos nós, sem nenhuma exceção, desde o ato da criação divina, possuímos todo o potencial intelectual e moral para desenvolver. Isso já está em nós, na forma de germe, de potência, e que de encarnação em encarnação, através das experiências educacionais, vamos desenvolvendo. Por que isso é da máxima importância para definirmos educação? Porque sabemos agora que não somos uma página em branco, que não estamos iniciando do zero a partir do nascimento, porque trazemos, no ato da reencarnação, no campo intuitivo, no campo das percepções, nós trazemos as ideias inatas e também as tendências de caráter. É aí então que em O Livro dos Espíritos, a partir dessas informações, que vamos ter a definição da educação. E agora vamos passar a palavra a Allan Kardec, o nosso codificador, quando magistralmente, com muita profundeza, ele nos diz, no seu comentário, a questão 685A, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, que a educação é a arte de formar o caráter, que a educação é processo de combate às más tendências que o espírito esteja trazendo, e que a educação é processo de desenvolvimento das virtudes, ou seja, do potencial divino que todos nós trazemos já em determinado grau de evolução. Isso é educação. E que Allan Kardec então informa que tudo isso pode ser chamado de educação moral, ou, como modernamente aqui no Brasil nós falamos, educação do espírito. Espírito imortal reencarnado, que todos nós somos, não é apenas a criança, mesmo porque nós já fomos crianças. E aí vem novamente o nosso José Herculano Pires para nos perguntar por que nós adultos esquecemos que já fomos crianças? Essa pergunta foi tema de um artigo que ele publicou na revista Educação Espírita, no ano de 1972, e que hoje é um capítulo do seu livro Pedagogia Espírita, que reúne
todos os artigos que ele publicou nessa revista, que hoje não existe mais. Então, você já sabe agora o que é educação? E sabendo que a educação, já sabe o que tem que fazer, seja na família, na escola e na evangelização do centro espírita, precisamos corrigir as más tendências que o espírito esteja trazendo, ao mesmo tempo em que temos que potencializar, desenvolver as suas virtudes. Temos que dar os conhecimentos a ele, mas esses conhecimentos têm que estar atrelados à sua formação do caráter, para que ele seja uma pessoa do bem, para que ele saiba pensar no bem coletivo, no bem social, para que ele possa aprender a fazer aos outros somente o que deseja que os outros lhe façam. Esse é o princípio basilar da educação e que nos foi ensinado por Jesus, nosso mestre, que também nos ensinou o outro princípio basilar, ou seja, estamos aqui na Terra para aprender o amor, aprender a nos amar. Aí sim, combateremos o egoísmo e o orgulho, que segundo os espíritos superiores, ainda em O Livro dos Espíritos, são as duas grandes chagas morais da humanidade. E do egoísmo e do orgulho derivam todos os males, todos os vícios que nós conhecemos. Precisamos substituir o egoísmo e o orgulho pela caridade e pela humildade. Daí a necessidade da educação moral. E nos diz Allan Kardec que o educador deve ser um bom observador, para perceber o que esse espírito, que agora vai passar pelo período da infância, o que esse espírito está trazendo. Quais são as suas tendências de caráter? E isso é importantíssimo, porque o que tiver que ser corrigido, precisa ser corrigido, precisa ser combatido. E aquilo que precisa ser desenvolvido, precisa também ser desenvolvido, e a infância é o grande período para isso. Claro que o lar é importantíssimo, assim como a chamada educação infantil, mas que não são apenas as escolas que promovem, mas também os centros espíritas. Então, para o espiritismo, educação é esse conjunto que citamos aqui: formação do caráter, desenvolvimento das virtudes, combate às más tendências e criação de bons hábitos. E como estamos falando em fazer tudo isso com a criança, que é um espírito imortal, reencarnado e com visão de futuro, porque a vida não termina com a morte, nós temos um trabalho imenso, profundo a ser realizado. Onde aprendemos tudo isso? Em O Livro dos Espíritos. E agora, você ainda mantém o pensamento de que o Livro dos Espíritos não é uma obra educacional? Nós vamos repetir com Herculano Pires. O Livro dos Espíritos é o maior compêndio de pedagogia da humanidade depois do Evangelho. Pense nisso.